boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, excelentíssimo senhor ministro relator, para o caso, ministro Dias Toffoli, excelentíssimas senhoras ministras, senhores ministros, excelentíssimo senhor ministro da Advocacia Geral da União, ministro José Levi, excelentíssimo senhor presidente, ex-presidente e ora representando o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamacher, excelentíssimos senhores advogados, advogadas, senhoras e senhores. As ações diretas de inconstitucionalidade, ora julgadas em conjunto, questionam os artigos 2º e 3º, 5º e parágrafos 1º e 2º, assim como o artigo 6º, 7º e 10 da Lei 13.188 de 2015, que dispõe sobre o direito de resposta ou retificação do ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social. Sabe-se que, eventualmente, veículos de mídia noticiam informações imprecisas, inexatas, equivocadas e até mesmo inexistentes. No entanto, de maneira espontânea, há jornalistas que, em tempo oportuno, se retratam e retificam as informações veiculadas. Cinge-se a controvérsia a saber se essas retratações e retificações eximem o veículo de mídia de assegurar direito de resposta e indenização por dano moral. Discute-se também se os dispositivos impugnados ofendem os princípios do devido processo legal, da ampla defesa, da inafastabilidade de jurisdição, da proporcionalidade, da razoabilidade e da liberdade de expressão. A Associação Nacional de Jornais se insurge contra o artigo 2º, parágrafo 3º da lei impugnada, cujas normas estabelecem que a retratação e retificação espontâneas, mesmo quando se revestirem do mesmo destaque conferido ao agravo, não afastam o direito de resposta e a ação reparatória por dano moral. Suscita-se o risco de ocorrência daquilo que a doutrina tem denominado de chilling effect. A expressão, nesse contexto, traduz o indesejado efeito inibitório sobre o exercício da liberdade de informação. Se é certo que a inibição dos veículos de mídia é mesmo indesejável, também é certo que eventual retratação ou retificação não tem o condão de afastar uma pretensão reparatória, pois a lesão pode ter ocorrido. Ainda que verídicas, determinadas notícias podem efetuar uma incursão indevida na privacidade ou intimidade das pessoas noticiadas, malferindo direitos fundamentais. E, por isso, a doutrina tem reiterado que, mesmo quando verdadeiras, determinadas notícias podem efetuar uma incursão indevida e, com isso, legitimar o gozo de certos direitos, em defesa da privacidade e da intimidade. Aliás, é um exemplo dos escritos do eminente ministro Gilmar Mendes, em coautoria com o subprocurador-geral da República, Paulo Gustavo de Lepurante. Abro aspas, não se deduz que a só verdade da notícia seja suficiente para legitimá-la em qualquer circunstância. Está escrito em Mendes e Branco, edição de 2017, página 275. Em casos excepcionais, retomo eu, notícias falsas são propaladas de maneira dolosa ou manifestamente culposa, ou seja, sem uma checagem cuidadosa e responsável dos fatos noticiados. Isso levou a Suprema Corte dos Estados Unidos da América a reconhecer a possibilidade de indenização por atos de imprensa, desenvolvendo-se assim a doutrina da actual malice, no caso New York Times Corporation versus Sullivan, 1964. Aliás, a doutrina contemporânea se manifesta no sentido de que até mesmo as conhecidas fake news podem ser veiculadas por meio de notícias verdadeiras,
bastando que sejam maliciosamente descontextualizadas ou induzam a erro, manipulando a opinião pública em prejuízo de pessoas, da verdade dos fatos e sem fontes idôneas ou autorizadas, em verdadeiro atentado ao Estado de Direito, cuja segurança jurídica impõe verdade e memória como seus corolários. Nesta situação, eventual retratação ou retificação, ainda que amenize o dano causado anteriormente, nem sempre será suficiente para restaurar o bem jurídico violado. Pelo menos, não se pode excluir de antemão os instrumentos que o legislador entendeu de franquear para recompor a lesão à honra. Não raro, trata-se de um dano que impossibilita a restituição do status quo ante. Somente o caso concreto e suas circunstâncias podem revelar se o direito de resposta e a indenização se afiguram necessários para reparar o equívoco, não sendo possível estipular esse aspecto de maneira a priorística e generalizante. Outro aspecto suscitado nas ações diretas é o foro competente para julgar as demandas. Isso porque o artigo 5º, parágrafo 1º, estabelece como competente o foro do domicílio do ofendido do lugar onde o agravo tenha apresentado maior repercussão. A opção feita pelo legislador há de ser respeitada. Iniciativas semelhantes foram adotadas na legislação processual ao longo de tantos anos. A exemplo da ação reparatória por dano sofrido em razão de crime ou acidente de veículo. Pode ser proposto no domicílio do autor no local do fato. Está no artigo 53, inciso 5, do Código de Processo Civil de 2015. A ação de responsabilidade civil contra o fornecedor de produtos e serviços é igualmente exemplo de competência quando está sendo tentada no foro do domicílio do autor, está no CDC também. O referido dispositivo, ora em comento, pode-se dizer que o legislador considera o ofendido como parte hipossuficiente na relação jurídica, promovendo o equilíbrio por meio de norma processual. A propósito, a hipossuficiência traduz uma vulnerabilidade, como se extrai da doutrina da jurista Cláudia Lima Marques. Caso fosse definido como foro a sede do veículo de mídia, o exercício do direito de defesa restaria dificultado, em alguns casos, até mesmo de impossível exercício e acesso à jurisdição, sobretudo quando o veículo é de amplitude nacional, podendo lesar a honra de brasileiros em qualquer rincão do país ou mesmo em localidade do exterior. E não é estranho que jornalistas que agridem a honra de pessoas, autoridades ou não, tenham residência fora do país para se esconder, ou, no mínimo, se livrar de forma pelas dificuldades de localização de seus endereços em países distintos. Mas este não foi o espírito do legislador ao estabelecer regra própria de competência para evitar a negativa de acesso à jurisdição. Tampouco se verifica inconstitucionalidade na previsão contida no artigo 5º, parágrafo 2º, da referida lei, ao estabelecer um rito abreviado, ou ao artigo 7º, quando estabelece uma tutela de urgência mais efetiva. É que a exigência de um rito mais célere revela que o legislador efetuou uma ponderação de valores constitucionais, direitos fundamentais, a honra versus liberdade de autonomia editorial ou liberdade de informação. Na busca pela ponderação, o parlamento entendeu que por bem apreciar a ritualística, promovendo uma tutela adequada dos direitos, sobretudo em se tratando de uma demanda que salvaguarda direito fundamental, além da duração razoável do processo, como princípio também a ser prestigiado. Nem todas as disposições do diploma, contudo, podem ser ditas como inconstitucionais.
O artigo 6º, por exemplo, estabelece um exíguo prazo de 24 horas para exercício da ampla defesa dos veículos de comunicação social. Neste caso, trata-se de uma oportunidade absolutamente efêmera de contraditar a pretensão deduzida pelo autor, colocando os veículos de mídia em uma posição de excessiva desvantagem pela exiguidade temporal do prazo a ser contado. Ao contrário disso, o prazo de 24 horas pode ser encontrado na legislação processual, mas é incomum. A norma do artigo 10 se afigura inválida quando obstrui parte do acesso à jurisdição, pois prevê que somente decisão colegiada do juízo adquém o tribunal tem autoridade para suspender o efeito das decisões de tutela provisória deferidas pelo juízo ACOM, o juízo da primeira instância. Na prática, o dispositivo subtrai dos desembargadores parcela da sua competência jurisdicional, comprometendo o poder geral de cautela do relator e invertendo a hierarquia constitucionalmente estabelecida em relação aos órgãos judicantes brasileiros. Tutelas provisórias deferidas por juízes deixam de ser reformáveis por tutelas provisórias deferidas monocraticamente por desembargadores. Em suma, nesse aspecto do artigo 10, a lei subverteu o funcionamento posto na estrutura e organização do Poder Judiciário, sendo a tutela satisfativa impossível de restituir o status quo ante. Na peça exordial, diz o autor que os dispositivos impugnados, abro aspas, quando interpretados em conjunto, revelam que a nova lei estabeleceu restrições desproporcionais, fecho aspas. Como sabido, na doutrina de Robert Alex, a proporcionalidade há de ser aferida em 3 etapas, cronológicas e prejudiciais. A adequação, necessidade e proporcionalidade de ser descrito. As restrições da lei do direito de resposta são adequadas à promoção do direito fundamental à honra. Todavia, há, na lei impugnada, dispositivos que não traduzem a maneira menos gravosa para a consecução desse fim, necessidade. Isso porque é possível resguardar esse direito, concedendo aos veículos de mídia um prazo de resposta consentâneo com a ampla defesa e o contraditório, bem como assegurando aos desembargadores possibilidade de suspenderem monocraticamente os efeitos das tutelas provisórias deferidas em primeiro grau. De resto, não encontro na lei desproporcionalidade. Em face do exposto, o Procurador-Geral da República requer a parcial procedência do pedido para declarar a constitucionalidade do artigo 2º, parágrafo 3º, do artigo 5º, parágrafo 1º e 2º e do artigo 7º, bem como a inconstitucionalidade dos artigos 6º e 10 da Lei 13.188 de 2015. Obrigado, senhores presidentes. Obrigado, senhoras ministras e senhores ministros.